Boa noite, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Sejam todos, bem-vindos à nossa reunião do Evangelho no Lar, pelo nosso Instituto, Espírita Acessiel Emmanuel, a qual eu sou frequentador dela, trabalhador dela e muitos anos ativo ali nessa casa, onde a gente, trabalha nas áreas de necessidades, também vamos trabalhando. E eu sou responsável pela parte também do Evangelho no Lar, nas famílias. Nesse momento a gente está criando agora o Evangelho, essa live do Evangelho, para podermos chegar a todos os lares, a todas as famílias. Meu nome é Franklin Miguel e estamos aqui também, sejam bem-vindos também nossos irmãos, todos da nossa família Manuel, do nosso Instituto INEAI Oeste, que é a nossa sede, do nosso INEAI do setor sul, da região do Gama, da cidade de Brasília, e também do nosso INEAI do entorno, como Pedregal, Lago Azul e o INEAI Paraíso. A do Paraíso é uma casa nova agora, que tem pouco tempo que a gente inaugurou, ainda está na fase ainda da infância, para crescer, chegar na fase da adolescência, depois da fase da maturidade. Bom, vamos então iniciar nosso trabalho de hoje, do nosso Evangelho no Lar. Então que todos possam interagir, se abrir seu coração, a sua mente, a gente aprender junto as lições dessa noite de hoje. Vou ler uma mensagem de abertura, que vai ser aberta aqui por sorte, do livro Pai Nosso, pelo Espírito de Meimei, através do médium Chico Xavier. Então a gente, quando vai abrir uma lição, a equipe espiritual que nos assiste, que cuida de nós, os amigos da luz e do bem, que sempre quer o nosso bem e sempre nos inspira, como já vimos aqui nos outros vídeos anteriores sobre o anjo guardião, que depois pode pesquisar lá nos vídeos. Esses vídeos depois vão para o meu canal do YouTube e ficam à vontade para poder assistir, compartilhar com os familiares. E então, nesse exato momento, esses amigos espirituais do bem que quer sempre nos estimular ao amor, à paz, vai nos inspirar as lições de reflexões para nós, naqueles momentos de leitura, da gente melhorar mais essa ligação com o nosso mundo interior, com o nosso Mestre Jesus. Então a gente fecha os olhos e, Senhor, que possa dar aquela lição que mais a gente esteja precisando na nossa noite de hoje, nas nossas reflexões. A lição vai ser chamada, esta lição aqui, a tentação do repouso. Como falar da tentação do repouso, é toda a questão daquela prece do Pai Nosso, que fala logo assim, tem uma parte da prece do Pai Nosso que fala assim, não nos deixeis cair em tentação. E vai vindo várias historinhas nesse tópico que a Meimei nos trouxe do mundo maior. Como é que funciona essa questão de trazer as lições do mundo maior? As equipes celestes que nos guiam neste mundo, vai sempre trazer algo para nosso consolo, para o nosso propósito, porque antes daqui de nós estarmos ou reencarnarmos, já fizemos esse trabalho de conquistar, traz conhecimentos no mundo espiritual. Já fizemos algumas reformas, já crescemos em nós alguns tópicos muito mais do que a gente pode imaginar. Muito mais, porque se a gente for vir olhar um pouco para trás, já temos de Jesus para cá 2000 anos e 20, Tem já estamos em 2020, então 2000 anos e 20 anos atrás que passaste o mestre. E na sua época, antes ainda de Jesus, já tinha 1000 anos de profetas, de muitas lições ensinadas para nós todos. Então o que acontece? Os amigos vão sempre nos estimular ao bem. Toda vez que a gente vai buscar com sinceridade a Deus, nas nossas orações, verdadeiramente, se isso realmente for aquela busca verdadeira, vai encaminhar para a gente, como aqui agora está encaminhando para nós essa lição. Está sendo encaminhada para nós essa lição.
Então, se foi caminhada para nós essa lição, é uma reflexão para nós buscarmos essa sintonia com os propósitos do alto, que já foi designado para a gente e que nós já estamos preparados para ela. A tentação, então, da lição, chama-se a tentação do repouso, né? A gente vai ver aqui o arado, uma história, né, adaptada infantil, e depois, no final, o arado quebrado e não tendo mais serventia. Então, vamos ver para nós como seria isto, na nossa reflexões de hoje, desta lição, com a do Evangelho. Veja bem, foi por sorte. Então, vai trazer uma reflexão para nós. A tentação do repouso. No campo de lavoura, grande quantidade de vermes desejava destruir um velho arado de madeira. Então, né, de vermes desejava destruir o arado de madeira. Muito trabalhador que lhes perturbava os planos. Em razão disso, certa ocasião se reuniram ao redor dele e começaram a dizer: por que não cuidas de ti? Faz a pergunta para ele, né? Fala isso para ele. Estás doente e cansado. Olha só, a gente já viu nas lições anteriores do livro do Espírito alguns tópicos das influências dos Espíritos em nosso dia a dia. E eles influenciam isso, né? Cuidar de ti, estás cansados, né? Afinal, todos nós precisamos de algum repouso. Liberta-te do jugo terrível do lavrador. Do jugo terrível do lavrador, que sempre estava ali, né? Chamando a trabalhar no arado, né? Na plantação. Pobre máquina, a quantos martírios se submetes? Continua, né, o arado. Continua esse diálogo com o arado. O arado escutou e acabou acreditando. Então, olha só quando a gente vai ouvindo uma ideia que vai sendo plantada em nossa mente. Uma ideia que vai sendo colocada e repetindo ela. Né? Por que você faz isto? Por que você se submete a essa questão toda do arado, né? Aguentando toda essa dificuldade do dia a dia. Então, vamos lá. E ele que era tão corajoso que nem sentia a mais leve incômodo nas mais duras obrigações. Começou a queixar-se do frio, da chuva, do calor, do sol, da aspereza das pedras e da umidade do chão. Então começou a queixar de todos os detalhes que acontecem, né? A gente tem que ter observação nessas questões em nós. Tanto clamou e chorou, implorando descanso, que o antigo companheiro concedeu-lhe alguns dias de folga a um canto do milharal. Então, né, o senhor dele concedeu alguns dias de folga. Quando os vermes o viram parado, aproximaram-se em massa, atacando sem compaixão. Em poucos dias apodreceram-no, crivando-o de manchas e de feridas e de buracos. O arado gemia e suspirava pelo socorro do lavrador, sonhando com o regresso às tarefas alegres e iluminadas do campo. Mas era tarde. Quando o prestimoso amigo voltou para utilizá-lo, era simplesmente um traste inútil. A história do arado é um aviso para todos nós. A tentação do repouso é das mais perigosas, porque depois da ignorância, a preguiça é a fonte escura de todos os males. Jamais olvidemos que o trabalho é um dom divino que Deus nos confiou para a defesa da nossa alegria e para a conservação da nossa própria saúde. Essa lição é de reflexão para nós nessa noite de hoje, do nosso Evangelho. Vamos então para a nossa prece. Meus amigos, né? E minhas amigas. Então, né? Vamos fechar nossos olhos. Acalmar-se, inspirar e expirar profundamente. O príncipe Siddhartha Gautama, o Buda, ensina no exercício da respiração a gente fazer esse exercício de inspirar e expirar 5 vezes a cada 1 minuto.
1 minuto, 5 vezes. Isso significa dizer-se que cada inspiração de uma para a outra levará-se mais ou menos um pouco mais de 10 segundos, porque é 5 vezes por cada 1 minuto. Então a gente enche o pulmão de ar, retém-se um pouco. Depois solte o ar pela boca. Mais ou menos 10 segundos. Mentalmente a gente conta. Faça esse exercício da respiração em seu lar. Faz isso por 1, por 2, por 3 minutos e vai se acalmando. E vamos nesses instantes buscar no fluxo maior deste universo. Vamos criar essa condição de união fraternal nesses instantes com o nosso Pai Maior e com o nosso Mestre Jesus. Chame mentalmente o seu mentor, anjo guardião. Chame ele mentalmente. Deixe ele aproximar-se de você. Trazer para você possibilidades de novos recursos que você precisa. Trazer para você novos meios de você poder fazer novas reflexões. Buscar novos crescimentos. Nas leituras que você agora acaba de ouvir, nas lições que você necessita crescer-se. Deixe ele te inspirar. As mágoas, as confusões mentais, as outras dificuldades emocionais. Devemos agora poder tentar desligar-se um pouco desses processos. Desligar-se para que a gente possa buscar o nosso mentor. Por isso é fundamental aquele exercício da respiração. Profundo, profundamente, com uma música de fundo, calma, que nos dá mais equilíbrio, e com a nossa prece ao nosso Senhor, nosso Pai Maior, que é o Criador de todos nós. Então, nesse momento, com a participação do nosso mentor, anjo guardião, que já está estudando a nossos casos, que estuda a nossa vida, sabe de tudo sobre nós, sabe dos nossos passos, sabe dos nossos equívocos, de nossos erros, mas com a nossa vontade de ser um arado que possa ser útil a Deus, então possamos então refletir no que a gente precisa crescer e não deixar-se se quebrar-se, ou a ferrugem, ou atrofiar-se. Então, Senhor da vida, que as suas bênçãos possam envolver nosso ser, nossa alma, nosso destino, nossa família, todos os irmãos que sofrem nesse instante, de todo tipo de enfermidade, de problemas, dificuldades, que possa intervir, Senhor, em nossas vidas, fazendo de nós uma forma melhor de um instrumento mais afinado, como um instrumento de uma orquestra. Afinar-se a nossos instrumentos, ao Maestro, que é o nosso Mestre Jesus, que é o nosso Pai Maior. Possamos fazer essa prece do Pai Nosso, para a nossa abertura e de Ave Maria. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendidos. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai do mal, porque o teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que assim seja. Bom, já que a gente agora, temos essa abertura do Evangelho, vamos então para a lição de hoje. A nossa lição do Evangelho, segundo o Espiritismo, vamos estar estudando hoje no capítulo, 19, onde fala a fé que transporta montanhas. E nesse tópico, a gente vai escolher um tópico que chama-se a parábola da figueira seca, que vai entrar em sintonia com a lição que a gente leu da tentação do repouso. Então a gente vai aprender uma lição que a gente já vai acompanhar pelos tempos que a gente já tem aqui de evolução, A figueira seca. A parábola da figueira seca. Quando saíam de Betânia, ele teve fome. Então Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira, foi ver que se encontraria algum fruto. E aproximando-se, só encontrou folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: ninguém coma de ti fruto algum. E os discípulos o ouviram. No dia seguinte, passaram pela figueira e viram que ela secara até a raiz. E Pedro, lembrando-se da fala de Jesus, disse-lhes: Mestre, vê como secou a figueira que amaldiçoastes. Jesus, tomando a palavra, disse-lhes: Tende fé em Deus. Em verdade vos digo que é aquele que disser a esta montanha: levanta-te e lança-te ao mar, sem hesitar em seu coração, mas crendo firmemente que tudo o que tiver dito acontecerá, assim verá acontecer. Marcos capítulo 11, versículo de 12 a 14 e 20 a 23. Bom, a gente tem que ver nessa história toda aqui, que Jesus conversa com seus discípulos. Às vezes algumas pessoas questionar do comportamento, mas vai secar uma planta, E Jesus secou ela, até a raiz. Mas a gente tem que ver o comportamento nesse caso aqui. O que é um mestre? As qualidades, as características de um mestre. E a característica de um mestre ele é diferente. Porque a característica de um mestre, ele vai ensinar para a gente de duas formas. Ou por parábolas, pela fala, ou usando o exemplo de algo prático para a gente perceber algo ali, crescermos. Então, como Jesus já tinha um grande comportamento na sociedade da sua época, de muitas curas, de muitas transformações, de andar nas águas, de multiplicar os pães e os peixes, transformar água em vinho, curar os leprosos, fazendo assim, curar os cegos. Então o que acontece? É um mestre que veio trazer lições. Então ele mostrou o quê? Além a sua fé, a sua capacidade e mostrando também pela prática que nós também poderíamos também despertar em nós. Agora, como é que é esse despertamento? A gente vai recebendo lições. O que ele queria dizer? Naquele povo daquela época, eles já tinham, antes de Jesus, 1000 anos de evangelho pelos profetas. 1000 anos. Então o povo daquela época já tinha condições de oferecer às pessoas um pouco mais de amor, um pouco mais de caridade, de um pouco mais de fraternidade. Algo para as pessoas, algo para consolar. Então já tinha condições de oferecer. Faltava esse ponto que as pessoas ainda não estavam colocando isso na sua prática, na sua vivência. Estava na questão de o quê? De apenas conhecer. Então a figueira representaria primeiro o seguinte:
não era tempo de figos, né? Aquele estava em um domingo, em abril, próximo da Páscoa, e figos não dá nessa época. Na realidade, nem folhagem tem, é seca, né? Então assim, só que ele reparou aquela figueira diferente. Ela já estava em folhagens precocemente, pois ele também tinha fome. Então foi procurar para se alimentar. Mas Jesus, o alimento, a fome, tem outro significado aqui. Por isso que a gente não pode pegar a questão ao pé da letra. Mas o Espírito da Palavra, como ele é um mestre, ele está trazendo ensinamentos. E o Espírito da Palavra é diferente do que a questão de pegarmos ao pé da letra. Que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, no Espírito aqui, da questão da mensagem, qual a mensagem que ele está trazendo? E se a gente for ver o tempo de tudo esse acontecimento histórico, a gente vai ver o quê? Que ele observava que a figueira estava precoce, deu figueira precocemente. Então ele vai lá e observa que não tinha frutos, mas tinha aparência. E a gente vai ver essa aparência também na parábola dos talentos, na parábola do samaritano. Troquei aqui, né? Na parábola do samaritano, onde um homem estava caído e passou um sacerdote e viste, mas não tinha como dar consolo, não dava consolo. Passou um levita, conhecedor também da lei. Da lei é esse aqui, é a lei da época, né? A lei da época. E não deu nenhuma lição, nenhum conselho, nenhuma orientação, né? Não mostrou caminhos assim novos. E viu um samaritano, que era considerado sem nenhum valor pela sociedade. E acolheu aquele senhor, né? Então o que acontece? Naquele tempo, já tinham os templos daquela época, os religiosos daquela época, condições de oferecer algo. Já tinha algo. E nós já temos essa condição. Todos nós já temos condições. E de lá até aqui, 2020 anos depois de Cristo, e isso já estou falando de 1000 anos antes de Cristo, já tinham os profetas, já tinham os homens trazendo essas mensagens, igual que você teve de Mimei, né? Eles preparam as lições para nós, para poder, né, transformarmos, crescer, né, nós, fortalecer nós no propósito do bem. E como fala Jesus, né, a minha vontade é fazer a vontade de meu Pai que está no céu. Então a gente vai ver o que nessas lições? São muitos detalhes, né? A gente vai ver que precisamos o quê? Dar frutos. A figueira tem uma questão, é dar fruto uma vez só por ano. Então é como se ela fizesse a caridade só uma vez por ano. E nós temos que trabalhar continuamente, fazer propulsor em nós, dar continuidade. Então vamos pensar nesse propulsor. O foguete, né, quando vai ser lançado para o espaço, existe lá, né, os propulsores, né, do foguete lá, que vai lançar o fogo para dar força e impulso para o foguete subir, vencer essa gravidade da Terra. E vai aquela força enorme, gigantesca de energia ali para lançar esse foguete. Quando vai chegando a um certo ponto já, que ele alcançou aquela velocidade toda, o que acontece? Solta aqueles propulsores, desativa, né, do foguete, alguns elementos já que já acabou o combustível, e ativa outros. Quando ativa os outros, vai dar mais velocidade. Vai dar mais velocidade não. A velocidade já tem, só vai manter a velocidade que já tem, dando continuidade. Aquele já está, aquele alcançou. Então vamos para essa reflexão. Nós precisamos, né, desses propulsores, alavancar, sair daquele ponto. Igual saiu aqui, né, o lavrador, né? Deixa eu ver, o lavrador, deixa eu ver aqui, dessa máquina do arado, né? O arado. Então, aqui, proporcionou a saída da terra, a força para nós. A partir do momento que nos proporcionou, parte daquela velocidade que a gente já alcançou, solta e dá continuidade. Daí para frente a gente continua.
vai ativar os outros e dar continuidade. Mas o que acontece no caso da figueira? Às vezes a gente adquiriu o conhecimento, adquiriu já os aprendizados, mas não demos continuidade, não fomos avante, paramos, simbolizamos aquela figueira que parou, deu folhas e não deu frutos, frutos da caridade, frutos do amor, né? Então a gente vai ver no mestre essas características, ele ensinando as questões de como funcionam essas coisas todas, como nós temos que interagir em nós. Eu preciso sim estar também me preparando. Aqui não está dizendo que a gente não tem que se preparar, não tem que estudar. Temos que estudar, temos que nos preparar. E a gente, ao absorver isso, ao aprender essas lições, começamos agora a caminharmos, a fazer. Então temos que começar a dar em nós essa luz, começar a iluminar. Não se pode botar uma candeia debaixo do alqueire, na verdade. O alqueire naquela época era uma caixa que eles usavam, né, nos celeiros, né, tal, e fecha tudo. Então pegar e botar debaixo do alqueire, fechar aquela luz, nossa, essa luz que a gente adquire, que faz nos iluminarmos, tem que ficar no alto para ficar aceso. Tem que ficar no alto e temos que seguir em frente. Temos que despertar essa fé em nós, sem hesitar. Está aqui, ó, sem hesitar. Quando ele fala, né, no final, né, em verdade vos digo, né, que aquele que disser a esta montanha, levanta-te e lança-se ao mar, sem hesitar o seu coração, mas crendo firmemente que tudo que tiver dito acontecerá, assim verá acontecer. Então, não pode ter hesitações. Temos que crer naquilo, temos que crer nessa lição, temos que aprender a absorvê-la e vencer os obstáculos. Ter mais fé em nós. Temos que ter mais fé. A gente às vezes tem mais fé nas coisas negativas, né? Que as coisas negativas que vai ser. E a gente não tem fé nas coisas positivas, ou menos fé nas questões positivas. Temos que ter fé. Fé em nós. Fé em Deus. E trabalhar essa fé. Trabalhar essas lições do bem, do amor. Dando para a gente esse trabalho de auxílio, de caridade, de auxiliar cada vez mais, né, o próximo. Tem um tópico, Jesus fala bem assim, ó. Jesus, né, pegar aqui, partindo dali, retirou-se para um território de Tiro e de Sidom, tentando, né, tendo entrado numa casa, quis que ninguém o soubesse, mas não pôde ocultar-se, porque uma mulher de Cananeia, cuja filha estava possessa de um espírito impuro, ouvindo, pois, falar a respeito dele, saiu daquela região e veio prostrar-se aos pés do mestre, gritando, né? Então, essa mulher lá de Cananeia foi lá prostrar nos pés do mestre, gritando, para poder cuidar da sua filha, ajudar a sua filha. Ela é de uma tribo, né, de Cananeia, de uma tribo. O Senhor, né, filho de Davi, né, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente, né, possessa, perdida. Então ele pediu isso. Mas Jesus é um mestre. Ele observa essa lição que chega-se para ele, com todos que estão ali, e como ele atua. Observemos. Ele, porém, não lhe respondeu uma só palavra. Então os aproximando-se rogaram-lhe, dizendo, despede-a. Né? Então os apóstolos, né? Então responderam, né? Despede-a, porque vem gritando atrás de nós. Assim responde as pessoas, né? Ali por perto, os apóstolos. Despede, porque vem gritando. Mas nesse momento, então, nesse momento vai assim, ó.
Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. A mulher era grega, nativa de Ciro, Fenícia, né? Ela, porém, prostrou-se diante dele, dizendo: Senhor. E ela vai falar. Ela vai falar assim, ó. Senhor, socorre-me. E ele tomou, né? E ele tomou ali. Socorre-me, né? Então ele vai ali e fala assim, ó, socorre-me. E ele tornou a responder: deixa que primeiro se saciem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e atirá-lo aos cachorrinhos. Então ela fala algo assim, né? Não pode também a gente comer daquele pão que cai da mesa, né, do seu Senhor? Os cachorrinhos não comem daquele pão que está ali, ó. A gente está aqui na mesa, né? Comendo bem e tal. E vem os cachorrinhos, né? E não quer também aquele pão, e cai da mesa, né, do seu Senhor, aquele pão. E eles não se alimentam também daquele pão que o Senhor está ali comendo na mesa. Olha só como ela se colocou. E aí Jesus, né, vai responder mais. Ela, porém, lhe respondeu: é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo de migalhas, né, que cai da mesa dos seus donos. Diante disso, Jesus respondeu: ó mulher, grande é a tua fé, que te seja feito como queres. E aí, imediatamente, a filha estava curada. Seja feito, porque foi uma grande fé dela. Como é que é a fé dela? Como é que é essa fé? Essa é a fé que a gente tem que trabalhar. Acreditar. A partir do momento que ele adquiriu o conhecimento. Era de Canané, era de uma tribo que já tinha conhecimento. Porque ele fala, verdade eu digo, né, que eu vim para as ovelhas perdidas, né, da casa de Israel. Ela já é de uma tribo que já tinha conhecimento, já estava preparado. Como aqui a gente citou da figueira. Já existem as pessoas que já estavam com conhecimentos. 1000 anos já de ensinamentos antes do mestre, pelos profetas. Então era aquele povo já preparado. Então existia aqueles que não tinham ainda tais conhecimentos, a qual era das ovelhas perdidas a Israel. Então ele ia lá trazer lições para esse povo. Mas ela veio de lá, de outra tribo. Mas ela se coloca como humildemente, mas Senhor, se prostra, né? É como se ela se colocasse, né? Aquele cachorrinho não come um pouco daquele pão que cai da mesa do seu dono, do seu senhor, né? Ela se colocou como esse cachorrinho mesmo, que queria também aquela migalha. E ele fala: ó mulher, grande é a tua fé, então vá e seja feito como tu queres. E assim a filha estava curada, que quando ela chegasse em casa, a filha já estava boa, não tinha mais nenhum problema. Então a gente vai ver o que? Esse trabalho interior que a gente faz em se despertarmos para as lições, que é o alimento da alma. Esse alimento a gente necessita. Ao alimentar esse alimento da alma, não podemos parar, como fez a figueira. Seja qualquer um de nós, né, que estamos, né, nos trabalhos, né, da casa, da mediunidade, e assim por diante, né, os trabalhos que a gente adquire, né, temos que dar continuidade, temos que crescer, né, acumulando, né, de pouco em pouco, daqui a pouco já tem um montão, né, e isso é o quê? É a gratificação pelos nossos esforços, nossos trabalhos, nossa dedicação ao bem. Então, assim, a partir do momento que a gente alcançou um ponto, daí para frente ativam outras forças se ativam, se despertam e a gente continua. Isso é o que a gente deve fazer e dar fruto, continuamente dar frutos, né? Sempre esse símbolo da árvore, né? Dos frutos. Então, gente, temos que buscar essas lições. Nosso tempo agora, né? A gente já temos quanto tempo? Só para a gente ver. Quanto? Então tá bom.
A gente vai agora para o nosso encerramento, né? Essa ficou a nossa lição de reflexão do nosso Evangelho. Tudo isso é símbolo, né, que a gente vai aprender com o Mestre. O Mestre ensina para nós todos esse símbolo dessas lições. E a gente vai ver também no Velho Testamento vários comportamentos diferentes também dos profetas, né? Profetas lá de Jeremias, ou outros lá para trás, que até Nu esteve. Mas eles percebiam qual o significado que ele queria trazer, qual o significado dessa ação, né? Uns quebravam até o vaso, né? Em praça pública, e eles ficavam pensando naquela questão desse significado. Então, assim, o que a gente vai perceber são símbolos. Aí a gente tem que despertar essa questão, porque há a questão de ensinamento por parábolas, pelas palavras, e também o ensinamento também da forma de você utilizar aquelas visões das pessoas, para trazer uma reflexão. Então não é que ele condenava a planta, jamais a plantinha. Naquele momento ele só queria trazer uma lição sobre a fé e sobre a questão também de a gente não ser essa figueira que apenas possa dar fruta uma vez só por ano, mas que seja contínuo. A partir do momento que a gente começa a despertar para o amor e para o bem, temos que trabalhar, fortalecer, arregaçar as mangas, né? Abraçar os trabalhos, abraçar aquele propósito nosso e auxiliarmos, né? Ajudarmos. Colocar-se, né, como arado, não parar, mas arar a terra. Temos que parar continuamente. Arar, né, tirar as ervas daninhas, né, fazer a limpeza e trabalhar, porque a gente não pode mais parar. Se pararmos, a gente vai ficar como essa figueira e vamos perder o nosso fruto, a nossa... E a beleza é o conhecimento, né? As flores é como conhecimentos, mas é fundamental o conhecimento, que já adquirimos, que foi plantado em nós, que já trazemos já do mundo espiritual para nós, já está em nós. Agora falta a gente deixar para crescer e começar a gente auxiliar próximo, né? Auxiliar a Deus, auxiliar Jesus, a Maria Nazaré, nesse trabalho como um todo, né? Aos pouquinhos a gente vai. Então vamos para a nossa prece final. Esses instantes, né? Que ficasse essas reflexões para nós. Vamos buscarmos sempre essa fé, como desta mulher, que quer o melhor para si, que prostrasse, né, diante do Mestre Jesus, com sinceridade, com aquela questão da vontade, de crer naquele propósito maior, começar a percebermos em nós que temos sim que dar esse passo para o nosso Mestre Jesus, que está ali para nos acolher, que está ali para nos buscarmos. Então, Senhor, que as suas bênçãos, né, possam chegar ao nosso ser, à nossa mente, a todo o nosso sistema, à nossa área cardíaca, aos nossos órgãos, aos pés, aos ossos. Que essa luz que envolve agora a nossa mente, a rede neural, relaxando-se, né? Nossos olhos, nossa face, nossos lábios, nossa língua, a nossa garganta, o pescoço, a nuca, os ombros, a área cardíaca, tórax, a coluna, o quadril, as pernas. E, Senhor, que possa nos envolver com todas as suas bênçãos do alto, que possamos também, Senhor, além de sentir essa sua presença, de sentir esse amigos espirituais em nossas vidas, que possamos não esquecer destes momentos de sentir isto, de sentir esta luz que vem de você, de sentir o bem que vem de você para conosco. Que nós nunca possamos esquecer esses momentos, porque esses momentos irão mostrar para a gente uma coisa para nós, que temos sim algo de bom que Deus nos quer, algo de bom que Deus nos ama. E se temos, então devemos o quê?
estimular mais em nós. Esse é algo bom que é visto de Deus para conosco. E se esse algo bom que é visto de Deus para conosco está sendo estimulado, então que a gente possa ter a nossa fé sem hesitar, compreendermos nós as nossas dificuldades e ir adiante, trabalharmos para Ti, Te auxiliar no bem e crescer mais, sempre mais para contigo, hoje, agora e sempre. Que ilumine nossas vidas, nossas casas, que ilumine nossos irmãos, que esteja sofrendo, nossos sofredores e todos, que sofrem todos os tipos de matizes, nos hospitais, no nosso planeta, na nossa casa, Mãe Terra, que essa paz do universo acolhe cada um de nós deste planeta maior, que é tão grandioso e que és, nosso Mestre Maior, tão grandioso que pode cuidar de todo o planeta e de qualquer ponto desse planeta. Ninguém está abandonado. Todos estão conectados, recebendo essa paz, essa bênçãos que envolve o ser, que apenas basta buscá-lo para poder sentir. Então inspira fundo, tenha fé e acalme-se, e acredite-se em você, e acredite em Deus, em Jesus, e em Nossa Mãe Santíssima. Amém. Que possamos fazer essa oração de Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Pai Nosso, para a gente encerrar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendidos. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Que o teu reino, o poder e a glória para sempre. Então, meus queridos irmãos, gratidão por todos estarem aqui. São muitos que estão aqui conectados, com a gente, Tem meus familiares, tem pessoas de Goiânia, de todo canto aqui do Brasil e daqui mesmo da região mais próxima. Então, um abraço fraterno para cada um, Que receba essas luzes, todos, onde tiver, com muito amor, e que tenhamos uma ótima noite, com Deus, que fomos ao deitarmos, que façamos nossas orações para Deus, nós estamos acolhidos por Ele. Tenhamos um ótimo final de semana. Fique com Deus. Até a próxima oportunidade.